Olá, vamos conversar sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem nos mundos da educação e do trabalho, com ênfase na formação de profissionais no campo da saúde e afins. Em linhas gerais, vamos construir respostas, ou prefiro dizer indicativos, que permeiam 4 questões. O que são as metodologias ativas de ensino-aprendizagem? Quando e onde surgiram? Quem está utilizando e quais são seus elementos fundantes? Então, vamos começar pelas palavras, metodologias ativas e ensino-aprendizagem. São chamadas também de metodologias inovadoras. São ativas porque instigam e ativam a autonomia do educando, a crítica e a reflexão. Inovadoras porque buscam acompanhar, com o advento da informatização e das novas tecnologias, as diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. Ensino e aprendizagem nas metodologias ativas são 2 palavras escritas com hífen, pois fazem parte de um mesmo processo, inseparável, e juntas possuem um significado próprio. Ensino e aprendizagem se integram e se complementam. Antes de ensinar, é preciso saber como se aprende, e o inverso é verdadeiro. As boas práticas de aprendizagem referem-se ao ensino que respeita as diferentes formas do sujeito aprender e apreender. Boas práticas de ensino-aprendizagem têm variáveis que vão muito além da faixa etária. Assim, devemos considerar e respeitar a cultura, a renda, o contexto sociopolítico e as diferentes condições e interesses nos modos de viver a vida. Assim, educadores e educandos nas metodologias ativas ensinam e aprendem pela observação, simulação, pela descoberta e pela experimentação, de uma maneira viva, alegre e atraente, e não pela repetição e memorização. Ensinam e aprendem não só o conteúdo e o conhecer, como também a aceitar, a amar e preservar, a conviver, cooperar, respeitar, esperar, tolerar e saber viver em comunidade. Ensinam e aprendem a pensarem e se expressarem com clareza, inclusive seus sentimentos, percepções e emoções. Ensinam e aprendem a raciocinar e propor soluções. Então, o que são as metodologias ativas de ensino-aprendizagem? Para Paiva, Oliver e colaboradores, as metodologias ativas configuram-se em alternativa ao modelo tradicional, conservador, de ensino-aprendizagem e fundamenta-se em uma pedagogia problematizadora onde há estímulo para a autonomia do educando, baseada na construção de competências e abordagem centrada no estudante e aprendizagem significativa. Mitre e colaboradores complementam e consideram: as metodologias ativas são abordagens pedagógicas progressivas de ensino-aprendizagem que vêm sendo construídas e implicam em formar profissionais como sujeitos sociais, com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os para intervir em contextos de incertezas e complexidades. Quando e onde surgiram as metodologias ativas? A aprendizagem baseada em problemas, a ABP, e a problematização são consideradas metodologias ativas e baseadas em problemas. A ABP inicialmente foi empregada no curso médico da McMaster University, Canadá, no final da década de 60. Atualmente, currículos organizados segundo as estratégias da ABP podem ser encontrados na formação de diversas profissões e em todos os continentes. No Brasil, a ABP foi introduzida em 1993 em cursos de pós-graduação e em 97 na graduação. Temos, então, um pouco mais de 2 décadas na implementação dessas metodologias ativas no país. Por sua vez, a problematização vem progressivamente ganhando espaço no Brasil, particularmente na área da saúde. Bordenave e Pereira produziram em 82 uma adaptação do Arco de Mequerês, com forte influência nas ideias de Piaget, Vygotsky, Brunner, Freire e Ausubel. Quem está utilizando metodologias ativas? Com certeza, educadores inquietos e interessados na formação da consciência crítica do educando, que requer a curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo que reconhece a realidade como mutável,
pois diante do problema ele se detém, examina, reflete, relaciona sua história e passa a ressignificar suas descobertas com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Esta linha de pensamento construtivista e interacionista, onde se fundam as metodologias ativas, está alicerçada em um princípio teórico significativo, a autonomia e protagonismo do educando, algo explícito na invocação de Paulo Freire. A educação contemporânea deve pressupor um discente capaz de autogerenciar e autogovernar seu processo de formação e, por um outro lado, um docente que esteja disponível e interessado nesse projeto educacional e de vida. Quais são os elementos fundantes das metodologias ativas? Para finalizar, esta questão remete à outra, ou seja, é como se perguntar: como vou saber se estou aplicando as metodologias ativas? Ou se, na verdade, o que estou aplicando é pseudo-metodologias ativas ou pincelando técnicas e tecnologias em um contexto convencional e conservador, característicos do método tradicional, centrado no professor, decorar sem entender, passividade do aluno, ouvindo e repetindo 45 slides em 50 minutos e 5 minutos para o professor perguntar: tem alguma dúvida? O método tradicional privilegia o espaço educacional para repasse de conteúdos prontos e embalados, em detrimento do diálogo, do debate, das trocas, da problematização, das simulações e tantas outras operações mentais típicas das metodologias ativas. Então, como saber se estou aplicando metodologias ativas ou se me encontro na travessia entre os métodos tradicional e ativo? Uma boa forma é reconhecer se há evidências da presença concomitante dos elementos fundantes das metodologias ativas em sua prática pedagógica, ou no ato pedagógico, isto é, durante o planejamento, desenvolvimento e avaliação de seu plano de aula, dentre eles. Protagonismo do educando, respeito ao conhecimento prévio, interação, reflexão crítica, respeito à diversidade e ao contexto, autonomia do educando, formação das comunidades de aprendizagem e aprendizagem significativa.